pessoal, estamos de volta com o segundo vídeo do módulo 1, que é a série introdutória sobre prestação de contas. O tema de hoje é características gerais da prestação de contas. No vídeo anterior, nós falamos sobre como e onde encontrar o documento que vai orientar a prestação de contas que você vai precisar fazer para o seu projeto. Mas, de maneira geral, podemos levantar algumas características que estão presentes em quase todas as prestações de contas. Para isso, a partir desse vídeo, vamos separar a prestação de contas em duas partes: a prestação de contas financeira e o relatório de ações. Tá bom? A prestação de contas financeira é aquela que vai detalhar como os recursos do projeto foram gastos, quer dizer, mostrar o que foi pago, sejam equipamentos comprados, profissionais remunerados e outros itens que provavelmente entraram no orçamento enviado junto do projeto lá na inscrição. Então, para essa prestação de contas, serão importantes as notas fiscais, os contratos e outros comprovantes de pagamento utilizados. Já o relatório de ações ou o relatório de atividades é um texto detalhado que vai mostrar o que você fez no projeto. É importante que os objetivos e metas levantados lá na proposta enviada para o edital sejam retomados aqui, neste documento, para mostrar como e que de forma foram alcançados esses objetivos e metas. Nesse caso, os registros das ações também serão importantes, como, por exemplo, fotos, vídeos, listas de presença e outros materiais gráficos de divulgação que demonstrem a execução das suas ações propostas. Em alguns editais, é muito comum também ouvir o termo prestação de contas simplificada. O que isso quer dizer? Geralmente, quando o edital indica que a prestação de contas será simplificada, ele quer dizer que ela não exigirá tanta documentação. Como, por exemplo, pode ser que o edital aceite apenas um extrato do banco mostrando a movimentação financeira e não todas as notas fiscais e contratos e outros comprovantes de pagamento. Ou ainda, essa prestação de contas simplificada poderá solicitar apenas um relatório de ação descritivo, sem tantos detalhes sobre a realização das ações. Nesses casos, é importante consultar o que o edital está solicitando e o que fará a prestação de contas ser simplificada. É muito comum também ouvir o termo prestação de contas física. Isso apenas indica que é o conjunto das duas partes, que a gente acabou de conversar, listados anteriormente, que é a prestação de contas financeira e o relatório. Então, quando você vê o termo prestação de contas física, apenas quer indicar que é o conjunto das duas coisas, a prestação de contas financeira junto da prestação do relatório de ações. E quando a prestação de contas deve ser feita? Muita gente acha que a prestação de contas é uma preocupação apenas para o fim do projeto, mas isso é um erro gigantesco. É fundamental se preocupar com a prestação de contas desde o primeiro dia de desenvolvimento do seu projeto. Então, desde o início, é muito importante que todos da equipe estejam cientes de todas as normas e procedimentos previstos no edital, na norma técnica que orienta a prestação de contas daquele edital, ou no que foi prometido no projeto, para que tudo seja feito desde o início, de acordo com o que será exigido. Isso quer dizer, por exemplo, que todos saibam as informações que precisam constar nas notas fiscais, ou ainda quais tipos de notas fiscais serão aceitas, ou ainda quais tipos de evidências serão necessárias para as ações. Por exemplo, se vai ser necessário tirar fotos, se vai ser necessário ter lista de presença. E também
quais tipos de serviços podem ser adquiridos, entre outras coisas, né, que são detalhes que precisam estar bem claros para todos da equipe. Também é importante registrar as datas e os relatos posteriormente às atividades, porque o relatório de ações, basicamente, é um relato do que já passou. Por isso, se você deixar para fazer isso só no fim do projeto, talvez você possa se esquecer, né? Acabar perdendo algumas informações do que aconteceu em cada uma das ações desenvolvidas ao longo do projeto. Ou ainda se confundir com datas, ou dia que aconteceu isso ou aquilo. Uma outra questão muito importante e que deve ser verificada no seu edital é que, em alguns casos, há editais que solicitam prestações de contas parciais, né? Então, quer dizer, no decorrer da ação você precisa fazer uma pequena prestação de contas. Então, pode ser que essa prestação de contas seja necessária para dar continuidade ao projeto e também para o recebimento do recurso, né? Quando o recurso é dividido em diferentes datas, né? Então, você precisa ficar atento a isso, sobre em quais datas essas prestações de contas parciais precisam ser entregues, para que você não fique em falta, né, das demais parcelas do seu recurso. E por que é importante se preocupar com a prestação de contas? Como eu disse anteriormente, é importante que as normas e os documentos necessários para a prestação de contas façam parte do planejamento do projeto desde o início, né, do primeiro dia de execução. Então, né, isso é porque a prestação de contas ela pode ser reprovada ou aceita com ressalvas, caso tenha algo que seja inadequado, que pode causar, né, uma certa dor de cabeça para o proponente e alguns contratempos para você na realização de outros projetos futuros. Caso algo esteja errado com a prestação de contas, não é possível mudar, né? Você faz e depois não tem como voltar atrás. Em alguns casos, o proponente precisa devolver dinheiro ou ainda responder judicialmente, né, ou por improbidade administrativa, o que é algo muito sério. Outro problema que pode acontecer é você ficar impossibilitado de participar de outros editais, né, principalmente em casos de editais públicos. Por isso, gente, é de fato muito importante se preocupar com a prestação de contas, porque ela pode virar uma dor de cabeça futura, tanto para você devolver dinheiro ou então, né, te impossibilitar de concorrer a outros novos editais. Bom, por enquanto encerramos por aqui, mas ainda temos mais algumas informações extras para compartilhar com vocês nessa série introdutória do módulo 1. Te espero no próximo vídeo. Tchau!